Está começando agora o podcast Um Dia é do Deputado, o outro é do Delegado. A apresentação Vanessa Outeiro. Episódio 6. Violência doméstica. O perigo está dentro de casa. O título deste episódio foi sugerido pela Jane do Café Rei de Judá, lá de Pinheiral, a quem agradecemos a participação por acompanhar e compartilhar nosso trabalho. No podcast de hoje, nós vamos mostrar como os crimes contra as mulheres têm chamado a atenção pelos crescentes números e pela crueldade dos casos. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica no Brasil e a cada 2 horas, uma é assassinada. O alto índice de homicídios motivados apenas pelo gênero, ou seja, pelo fato da vítima ser mulher, coloca nosso país em 5º lugar no ranking mundial de feminicídios. E para piorar esse cenário tenebroso de mortes, vivemos uma pandemia, onde o isolamento social agrava ainda mais essa situação. Eu sou Vanessa Outeiro e para falar conosco sobre violência doméstica, o atuante deputado federal, delegado Antônio Furtado. Durante a pandemia, muitas mulheres estão confinadas dentro de casa com o agressor, às vezes em condições precárias e desempregadas. Outras tiveram sua renda diminuída e não conseguem sozinhas pagar contas e criar os filhos. Presa e predador trancados no mesmo ambiente. Doutor, a casa tornou-se um local perigoso para as mulheres nesta pandemia. O senhor não acha que faltam políticas públicas para ajudá-las? Olá, Vanessa. A casa ser perigosa ou não depende de quem a mulher escolhe para morar com ela. Muitas mulheres com filhos iniciam novos relacionamentos e deixam desconhecidos entrar na sua vida sem nenhum critério. Os defeitos aparecem com o tempo. Uma boa aparência e um papo envolvente podem esconder homens possessivos e violentos. Se eles começam logo com muito ciúme e exigências, tome cuidado. A tendência é piorar. Saia dessa relação o mais rápido possível. Consulte familiares ou amigos. Alguém de fora enxerga melhor a situação do que uma pessoa diretamente envolvida num relacionamento afetivo. Quanto a políticas públicas, a Lei Maria da Penha é uma das melhores leis de proteção à mulher no mundo. Mas precisamos de abrigos de qualidade, cursos para elas se qualificarem, mais oportunidades de emprego, delegacias especiais de atendimento em mais cidades, ou seja, uma estrutura que permita a elas cortar o vínculo de dependência econômica e emocional com os agressores. Existem vários projetos de lei nesta área. Sou, por exemplo, autor do projeto de lei 1319 de 2020, que aumenta para o dobro a pena de crimes de violência familiar, doméstica e íntima contra a mulher durante a pandemia. Também há um projeto do deputado federal de São Paulo, Júnior Bozella, do qual sou relator, com um parecer meu favorável, para que a mulher agredida possa sacar o FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço do agressor, para tratamento de saúde, física ou psicológica, sempre que esta mulher precisar. E para fechar, eu cito outro projeto, este do deputado federal Kim Kataguiri, onde, não havendo abrigos para receber as mulheres, que elas ganhem cupons para hospedagem em hotéis. O mais importante é dar a cada mulher vítima uma nova chance de ser feliz. O caso da morte da juíza Viviane Vieira do Amaral, do Tribunal de Justiça do Rio, assassinada com 16 facadas pelo ex-marido na véspera do Natal e na frente das 3 filhas, entrou para a lamentável estatística de feminicídios no país. Ela já havia denunciado o ex-companheiro por lesão corporal e ameaças, mas nada disso o impediu de matá-la. Delegado, nem a juíza foi capaz de escapar da violência doméstica. No seu ponto de vista, o feminicídio é um crime evitável? Vanessa, antes desse feminicídio brutal, exatamente 3 meses antes, a juíza Viviane denunciou o ex-marido por lesão corporal e ameaças. O próprio Tribunal de Justiça do Rio providenciou uma escolta para a magistrada, mas, infelizmente, ela abriu mão desta proteção. Nos últimos 5 anos, sabemos que os assassinatos de mulheres motivados por discriminação de gênero
aumentaram em 70%. O feminicídio é um crime hediondo, onde a mulher é morta por ser mulher. Pelo homem é considerado inferior a ele, um objeto de sua propriedade, uma coisa que ele pode jogar fora quando quiser. Não estamos na Idade Média. Temos punição, sim. Inaceitáveis o menosprezo e a discriminação contra a mulher. Acredito que muitos feminicídios podem ser evitados se a mulher, percebendo os primeiros sinais de comportamento agressivo, tem a coragem de dar um basta. Cada dia de ameaças, xingamentos e humilhações que ela vive estará mais próxima de ser espancada ou até morta. Não seja paciente ou tolerante, seja firme, imponha-se ou, se isto não for possível, peça ajuda de familiares, amigos ou até da polícia. Não insista com quem te machuca. Essa história não costuma acabar bem. Doutor, às vezes o agressor se dá mal. Uma mulher levou vários socos do marido e reagiu desferindo golpe de faca nas costas dele. Presa, ela contou que era alvo de agressões frequentes. Passou a responder em liberdade. O casal se separou várias vezes e voltava. Estavam juntos no dia que Leomar matou Vivian, com 20 facadas na frente da filha. Doutor, se quando a Vivian esfaqueou o marido, ele tivesse morrido, ela responderia por homicídio? Pode explicar por que as mulheres normalmente não deixam o companheiro já na primeira agressão que sofrem? São muitos os motivos que levam uma mulher a aceitar uma rotina de violência. O fato dela não trabalhar, o fato de ter filhos, do agressor ou não, dela não querer o desgaste social de ver o fim da família, o medo do julgamento da sociedade, de sentir-se uma fracassada, a esperança de que ele, arrependido e pedindo desculpas, irá melhorar. Como delegado, tenho uma certeza. Um escorpião não se transforma num gatinho siamês. Dar uma chance é louvável e nobre, mas dar chances todos os dias, o tempo todo, é caminhar vendada na direção de um abismo. No caso da mulher que esfaqueou o marido, na minha análise, por ser agredida sempre, ela agiu em legítima defesa, o que afastaria o crime de homicídio, se ele viesse a óbito. Até possível ela ser julgada, Vanessa, pelo tribunal do júri, mas um homem com histórico violento, com vários registros policiais ou testemunhas depondo sobre a personalidade e os atos dele, levariam à absolvição da esposa. A lei não exige que ela seja espancada sem reagir, muito pelo contrário. Torna legal esta ação quando ela é obrigada a matar para não morrer. Nos casos de violência contra a mulher, onde a medida protetiva é imposta, mas o agressor descumpre a determinação judicial e volta a cometer abusos contra sua ex-companheira, quais são as consequências da lei para este homem? E na sua opinião, doutor, o que leva tantos homens a praticarem feminicídios? Quanto à primeira pergunta, vou citar algumas medidas protetivas previstas na lei, para facilitar a explicação. Afastamento do agressor do lar, proibição do ofensor de se aproximar da ofendida e até dele visitar os filhos. Há 3 anos atrás, a regra era de que quem descumprisse a medida protetiva estava sujeito a uma multa. Isso era muito pouco. Veio, então, a Lei 13.641 de 2018, e este descumprimento se tornou crime, com pena de até 2 anos de detenção. O tempo de prisão é baixo, mas a vantagem é que este homem pode ser preso em flagrante e, de acordo com seus antecedentes criminais, um delegado e um juiz criteriosos o manterão no presídio. Há pessoas que são melhores presas do que em liberdade. Não apenas a mulher, mas toda a sociedade ganha. Quanto à segunda pergunta, você tem razão, Vanessa. Os casos de feminicídio no Brasil cresceram quase 2% no primeiro semestre de 2020, em relação ao mesmo período de 2019, com 648 mulheres assassinadas por causa de gênero. A Polícia Civil solicitou quase 350 mil medidas protetivas de urgência em 21 estados brasileiros, quase 1.000 medidas por dia. Os homens que praticam feminicídio são machistas e possessivos. Isto vem tanto de uma educação deturpada que receberam, quanto de uma personalidade hostil e violenta. Pensam, a mulher é minha, faço dela o que eu quiser.
Antes do feminicídio, sempre há ameaças prévias. A mulher é desqualificada, agredida. Isto vai numa escalada de violência, que tem como último capítulo o feminicídio, cuja pena é de 12 a 30 anos de prisão. Há mulheres que apanham, mas pensam, não vou sobreviver sem alguém do meu lado. Mas é bem o contrário disto. Procurar assistência médica, psicológica e familiar é vital para essa mulher. Já falamos em 2 podcasts de violência contra crianças, Vanessa. O trauma delas, ao ver uma agressão ou feminicídio, faz crescerem inseguras, medrosas e sem autoafirmação. No caso de meninos, podem no futuro também ser agressores, copiando o comportamento dos pais. Por tudo isso, vale o ditado: antes só do que mal acompanhada. O feminicídio é um ato desesperado de quem nunca soube o que é o amor. Uma fera sempre pronta para atacar. É a manifestação do ódio, do fracasso pessoal e de quem não aceita ser rejeitado. Que possamos prevenir e combater essa violência tão terrível, capaz de destruir em segundos uma família de vários anos. A você, nosso muito obrigado por acompanhar mais um episódio e até semana que vem.